Oi, Adriane. Bom dia, Olá, boa noite. Washington, tudo bem? Boa noite a Graças todos. a Deus. Você ainda tem voz que eu vi que você passou o dia inteiro. Olha, é uma vibe atrás da outra, eu não consigo nem. Quem manda? Olha a Quem minha manda? olheira, que eu tô de maquiagem, porque olha, fiquei até 1 hora da manhã gravando aula, porque eu tinha que gravar 8 horas de aula para SMAP do Rio Grande do Sul, agora tem que gravar 6 horas para o IDS. E vamos que vamos. Me- Meu Deus, é isso mesmo. Que coisa boa. E olha, poxa, aí eu vou ter de, na realidade, agradecer ainda mais por você ter aceito o convite. Olha para isso, né? Ah, Depois de um agradecimento é dia, meu, imagina. uma agenda louca dessa, você tá aqui com a gente é muito bom, né? Prazer é todo Olha, meu, ó. Você sabe que o pedido seu é uma ordem, né? A gente faz com todo opa! carinho. Que bom, que bom. Obrigado, obrigado pelo carinho. Eu sei que você é sempre tenta, é super disponível e sempre busca apoiar e ajudar todo mundo que trabalha com direito previdenciário. É isso Né? aí. Olha lá, o pessoal dizendo, a Lídia, ó, tá brilhando, professora, Queridos, não olha, tem recebo nada meu coração aqui, meu abraço de luz para vocês. não tem absolutamente nada de olheira, de nada. Olha, olha que é uma mulher Obrigada. falando. Que legal. Mulher, quando fala, ela vai. Se É tivesse um verdade. fiozinho no outro, Aham, ela vai falar. verdade. Mas, mas Adriane, olha, obrigado por você estar aqui. Eu tenho tentado, principalmente, na realidade eu fazia isso uma vez por semana, mas agora, após essa pandemia, e aí com algumas aulas que a gente pode gravar, fica um pouco mais fácil ajustar a agenda. Toda quarta e toda quinta-feira, às 18h55, eu tenho feito uma live aqui no Instagram, Que né? legal. E teve várias pessoas já, a Melissa teve conosco, Que legal. né? Aham. Uma turma muito boa, né? Que Tanto show. o Será, o Malcolm Robert, né? Eita, As foi lives ganharam vida depois dessa pandemia e eu acho que um caminho sem volta, porque é um mecanismo da gente chegar perto das pessoas, num bate-papo informal e rápido, a gente fala o que tem que falar, atinge milhares de pessoas nesse Brasil todo, é muito bacana. Então, eu acho que foi uma inspiração essas lives para nós. Foi, na verdade, uma válvula de escape nesse momento que a gente estava aí, nesse isolamento, nesse distanciamento social, e acho que o caminho agora é esse. Com certeza. Então, assim, hoje, na realidade, nós vamos conversar sobre o teu livro, né? Uhum. Que é o livro Dissecando o PPP. Olha, isso aqui, esse livro, quem trabalha com aposentadoria especial e não tem esse livro, me desculpe, está totalmente fora, fora Você do sabe grupo. que está esgotando. A gente já imprimiu, a editora imprimiu 2.000 exemplares. Isso foi dia 3 de março e a gente não tem mais. Provavelmente a gente vai esgotar e a gente vai ter que lançar a segunda edição, porque assim, estourou realmente de vendas e só tem, se eu não me engano, acho que tem uns 50 exemplares lá na Lujur Olha, do livro. Bem então, bacana, gente, viu? ó, presta atenção. Vamos começar a live com isso, Inside Information. A tiragem está acabando. Vocês sabem que aqui, quem me segue, está com um desconto especial lá na Lujur, do nosso querido amigo Luizinho, que está aqui nos Isso. assistindo. Eu já ouvi aqui, tá? O que é que faz? O Luizinho vai até colocar o endereço do site aí pra gente. O que é que você vai fazer? Você entra no site e você coloca o cupom WB Eu Sigo. Olha que WB Eu legal. Sigo. E aí você tem 15% de desconto. Então corre lá, que o Que livro está show. acabando, é por Aham. ordem de chegada, e você tem 15% de desconto. Só que é o seguinte,
15% é o desconto mínimo. Olha, a Andréa dizendo que comprou hoje com desconto, né? Eu tenho falado sempre sobre isso aqui. É uma parceria, né? O Luiz tem feito um trabalho muito bacana na Luju. Bem Os bacana. livros são de ótima qualidade. O atendimento que ele dá para nós, autores, é algo, né, que a gente tem de apoiar. E é uma pessoa que a gente já conhece há muitos anos, né? É isso aí. Obrigada, viu? Obrigada, Luiz. Obrigada. Olha lá, o Luiz já colocou aqui lujur.com.br e lembra de usar o cupom WB Eu Sigo, tá? Show. Que já vai ter esse desconto mínimo de 15%. Mas, Adriane, eu vou começar só porque é de praxe, tá? Mas seria até totalmente dispensável, mas dá um oizinho, fala um pouquinho sobre a Adriane Bramante. Adriane Todo mundo já Bramante sabe, é né? uma Mas workaholic. A gente trabalha demais, mas eu faço com carinho, faço com amor, adoro o que eu faço. Advogo nessa área previdenciária há mais de 30 anos e sou uma apaixonada pelo tema, estudiosa, gosto de estudar, passo o final de semana estudando, mas não me arrependo de nada do que eu fiz, de nada do que eu faço, gosto muito e acho que esse ato de ensinar, acho que desse ensinar, dessa troca de energia, dessa troca de ideias. Acho que mais a gente aprende do que ensina. Então, a docência, para mim, foi uma descoberta. E eu gosto muito de escrever e de ensinar. E de trabalhar na área, porque eu adoro atender os clientezinhos fofinhos, aqueles que vêm com aqueles problemas, a gente consegue resolver e eles ficam tão agradecidos, põem a gente nas rezas deles. Olha, eu vou rezar para a senhora todos os dias e me traz presentinho. Então é muito, muito gratificante esse trabalho que a gente acaba fazendo com esse viés social, né? Então é muito legal. agora sim, essa cara de boazinha que ela está colocando é só para cliente e para aluno. Porque eu já vi, já encontrei com a Adriane aqui no congresso, tá? E ela no congresso, na época da reforma, na época das Nossa comissões Senhora! do país, aí não tem nada de docinho, não. Não, aí a gente é combativo, né? Porque tem que defender justamente esses direitos dessas pessoas que são mais desfavorecidas, são vulneráveis, e a gente precisa realmente estar ali na lida, porque a gente dá voz para essas pessoas que não têm voz. Então, é uma oportunidade que a gente tem de tentar fazer alguma coisa melhor, de tentar realmente diminuir o prejuízo, melhorar o direito dessas pessoas. Se a gente tiver essa oportunidade, se tiver nas nossas mãos fazer alguma coisa, por que não, né? É muito Isso. gratificante. E além disso tudo, né, Adriane Bramante, vocês sabem, é a presidente do IBDP e também é professora de trocentas e 50 mil pós-graduações e cursos espalhados Sim, acho que pelo todos. país. Né? Agora, Adriane, como a gente conversou, né, assim, e até antes até da gente começar, eu fiz uma enquetezinha no meu Instagram sobre quem conhecia o PPP, sabia o que era o PPP e quem trabalhava com aposentadoria especial. E para minha surpresa, quem conhecia, aí não foi nem tanta surpresa, foi um índice ali da ordem de quase 90% que disse sim, que conhecia o PPP, tá? Até que não foi tanta surpresa. Agora, para minha surpresa, 82% das pessoas trabalham com aposentadoria especial. Isso eu não tinha noção. Caramba, Tá? que número gigante! Eu achei uma coisa. Olha, foram 135 respostas, Que 134 legal! respostas. Caramba! Então, assim, eu achei uma quantidade muito grande. Muito E aí, grande. eu queria até começar
fala um pouquinho desse mercado, fala um pouquinho de quem está na aposentadoria especial, como é trabalhar nisso, antes da gente entrar especificamente no PPP. Olha, a aposentadoria especial é o benefício mais difícil de todos os benefícios da Previdência, sem dúvida alguma. Ele tem uma complexidade, regras muito rígidas no INSS, que acabam afunilando, impedindo, piorando, criando obstáculos para a concessão desse benefício. Então, acaba sendo um desafio trabalhar com a aposentadoria especial. Mas tem o seu lado bom, porque eu acho que é uma área boa do direito previdenciário, mas precisa estudar muito, porque realmente tem vários pontos, vários detalhes, mas falando para a advocacia, é uma área que, assim, o meu escritório, ele é o carro-chefe do meu escritório, é a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria especial. Então, a maioria das aposentadorias hoje, ela tem 1 ou 2 períodos de tempo especial que a gente acaba convertendo para tempo comum. Então, ainda que eu não tenha uma aposentadoria especial, eu tenho uma conversão de tempo que acaba permitindo com que eu chegue nessa aposentadoria por tempo de contribuição mais cedo, de forma mais vantajosa, alcanço um direito melhor. Então, acho que é uma área muito, muito boa de se trabalhar. E eu trabalho em São Paulo, em toda a região de São Paulo. Então, a gente tem salários altos. Aqui a gente está perto das montadoras, pessoas que ganham sempre o teto. Então, acho que é um nicho de mercado bem interessante. Mas são processos, para você ter uma ideia, os precatórios desse ano que eu estou recebendo, eu tenho processo de 98, que faz 22 anos que eu estou recebendo agora. Processos de 12 anos, de 15 anos. Então, é muita paciência, é muito trabalho, o tribunal é muito demorado, o juizado é muito ruim. Então, a gente tem que ficar estudando a estratégia melhor do processo para conseguir trabalhar em cima disso. Você contou dois pontos bem interessantes que eu queria frisar aqui. O primeiro direito previdenciário não é para amadores. Não. Né? Não é de jeito nenhum. Não. E a aposentadoria especial é, na realidade, para profissionais. Veja o jogo de palavra que eu estou fazendo. O amador, aquele que vai lá na corrida conseguir fechar os meus 5 quilômetros. Né? Não, é aquela turma que sai antes de todo mundo, porque são realmente as pessoas que conhecem, que treinam. E nesse aspecto, Adriane, você também falou muito, muito importante, a questão é um trabalho de médio e de longo prazo. Você vai criar uma carteira de clientes. Exatamente. E essa carteira de clientes, ao longo do tempo, vai te gerar bons rendimentos. Mas não adianta achar que vai abrir a porta e vai resolver em 2 meses. Não. No outro dia. Você vai começar a ganhar dinheiro com a aposentadoria especial depois de, pelo menos, no mínimo, de 5 a 10 anos. Não ganha dinheiro antes. Agora, ainda antes, nessas preliminares, a reforma da Previdência bagunçou bem a nossa vida, né? Na aposentadoria especial. Bagunçou. Né? O que é que você poderia dizer, vamos dizer assim, dos principais pontos negativos e se há alguma perspectiva de alteração? Tem um tal do projeto de lei complementar que está rodando no Senado, que está parado na realidade, mas Paim está lá rodando, né? Sim, como é que está aí? Na verdade, a reforma da Previdência mudou significativamente. Acho que o benefício mais atingido foi a aposentadoria especial no seu contexto. Só trouxe uma regra de transição com a pontuação. Tem que ter 66, 76 ou 86 pontos para a aposentadoria aos 15, 20 ou 25 anos, respectivamente. Muda o cálculo do benefício. Então,
aquela aposentadoria que nós tínhamos antes da emenda, aquela aposentadoria com 25 anos, integral, 100%, sem fator, valor top, Master Blaster, essa aposentadoria acabou. O que a gente tem são outros benefícios, que a gente pode, são outras estratégias, mas não mais aquela aposentadoria, com aquela configuração de 1960 nós não temos mais. Essa nova aposentadoria especial traz critérios de idade, traz ou critérios de pontuação, mas ela... e é importante a gente dizer aqui, Washington, porque muita gente fala assim, a aposentadoria especial acabou com a reforma acabou com a especial. Não é verdade. A reforma da Previdência modificou, sim, mas eu tenho a possibilidade ou de converter o tempo especial em comum, ou de aposentar na regra de transição da especial. E eu tenho feito algumas experiências, alguns cálculos no escritório de pessoas que não tinham direito à aposentadoria antes da emenda, não conseguiram atingir os 25 anos lá. E quando eu coloco o caso deles na regra de transição da especial, eles vão esperar 4 anos, 5 anos, mas vão conseguir se aposentar na regra de transição da especial. Enquanto que nas regras de transição dá tempo de contribuição, vão ter que cumprir 10, 14 anos de tempo. Então, acaba sendo uma regra intermediária entre a regra anterior e as regras da aposentadoria por tempo de contribuição. Acho que vale muito a pena o advogado analisar caso a caso, estudar e colocar no seu planejamento previdenciário a regra de transição da aposentadoria especial, porque há um pensamento, uma ideia de que a especial acabou, e aí o pessoal está fazendo o quê? Converte até a emenda e de lá para cá considera comum. Só faz esse cálculo, quando na verdade não. Tem que olhar sim o artigo 21 da emenda 103 e tem que analisar de forma panorâmica todas as possibilidades de aposentadorias, inclusive da aposentadoria especial. Há muito, assim, mudou, não vou mais ganhar dinheiro, então para que eu vou ganhar dinheiro se vai demorar? Não. Tem muito campo, tem muita coisa para fazer, tem muito período especial antes de 2019 para a gente trabalhar. Tem as aposentadorias especiais, elas não acabaram. Se eu tiver um segurado que complete a pontuação, 25 anos de enfermagem, 25 anos de profissional da saúde, completou 86 pontos, ele não vai se aposentar com 45 anos de idade, mas vai se aposentar com 52, com 53, com 54. Então, ela existe com critérios. Talvez a gente passe por um momento de transição em que aqueles que não completaram vão ter que esperar mais ou menos uns 2, 3 anos, 4 anos para alcançar o novo direito da reforma, mas eles vão conseguir, que vai precisar de advogado para trabalhar o efetivo exposição, os agentes nocivos, a questão do EPI, a questão técnica, que, claro, vai ficar cada vez mais afunilada. É por isso que precisa de advogados combativos que estudem o direito previdenciário para que esse segurado possa ter voz, possa ter essa advocacia de excelência que eles esperam da gente. É esse o ponto. Eu acho que assim, olha, depois eu vou tentar transcrever parte do que você acabou de falar, até para a gente colocar como pontos-chave que nós temos de ter claro. Primeiro, gente, para dessa história de Maria vai com as outras, de escutar alguma coisa que acabou a aposentadoria especial, que não tem mais, aí fica aquela coisa de briga política e ideológica para dizer, olha, foi feio por isso, foi péssimo por aquilo. Esquece. Esse momento já passou. Acabou. Uma outra hora de repente a gente vai voltar a discutir. Exatamente. Agora, o que é que você tem que fazer? Estuda o negócio, entende, tá? E analisa para o teu cliente. Ontem nós tivemos aqui com o Kisley dos Domingos, que nós conversamos sobre planejamento previdenciário. E aqui já passou gente dizendo que assistiu ontem e que falando, olha, isso aí tem de fazer planejamento previdenciário. Essa é a lógica. Você tem que pegar, analisar, ver a visão integral da situação do cliente,
fazer, como os médicos dizem, uma anamnese da situação do cliente, né? Fazer a E é um análise. serviço novo para a advocacia, porque a advocacia não estava acostumada com planejamento. E agora, o site da Previdência não faz mais o cálculo do benefício, porque antes fazia. O cálculo da aposentadoria, das aposentadorias, o site faz o cálculo do tempo, mas não faz o cálculo da renda mais. Não sei se eles vão implantar futuramente, mas nesse momento não tem. Acho que não. Então, mas por quê? É muito complexo colocar no site qual o valor de renda de cada regra. E o site da Previdência ele é sempre muito limitado. Ele não faz conversão de tempo, ele não faz cálculo de aposentadoria do professor, ele não faz inclusão de período rural, ele não faz uma série de situações de regra de transição. Claro, justamente. É bom para nós, porque é um serviço que a advocacia agora precisa aprender a fazer para oferecer para o cliente. Porque a gente tem que analisar um caso com pelo menos 7 ou 8 regras de transição no mínimo. E o cliente quer saber quais são as possibilidades que ele vai ter dentro dessas 7 ou 8 regras de transição. Ótimo. Olha, eu quero mandar um abraço para o nosso querido amigo Thiago Kidrick, presidente lá da Comissão do Rio Grande do Sul. Querido, né? Um grande abraço para você, para ele que está aqui conosco. Guilherme, que é o presidente da comissão lá de Sergipe, está aqui conosco. Olha, a obrigada, Guilherme. Obrigada está aqui conosco, a turma toda. E eu vou mandar um abraço especial para Tiara Iglesias. Tiara Iglesias é advogada e é quem cuida das minhas redes sociais. Tá? Tiara, até coloca aqui o endereço da Space, né? Ela que faz aquelas coisas todas, né? A equipe dela, que você gostou, Adriane, da comunicação. Sim, né? sim, muito Mas, bacana. assim, Arrasou. Eu fiz errado, gente. Ele falou assim, põe no feed nessa ordem. Eu, a loira aqui, gente, eu pus na ordem tudo errado, numa página só, como se fosse um carrossel, e não era nada daquilo. Quando eu entrei na página do Washington, eu falei... era isso que era para fazer. Aí já tinha feito. Não tem problema. Mas assim, olha, mas nessa história toda da aposentadoria especial, nós temos um documento, que é um documento bem discutido, né? Que é um documento que vai para lá, vem para cá, tá? Tem um leque de requisitos, Sim. Que é o tal do PPP. É o quê? Parceria público-privada? O que é isso? Pois é o nosso perfil proficiográfico. O nome é ruim, né? Perfil proficiográfico previdenciário. Tem quem fale psicográfico. Olha, tem de tudo. E esse perfil, na verdade, Washington, ele é... Cada campo do PPP, ele tem uma vida. Cada campo do PPP, ele tem uma história e um porquê. Por isso que é importante que o advogado saiba ler o PPP. Porque às vezes tem informação ali que ele acha que está correta e não está, e ele junta aquilo no processo e acaba produzindo prova contra o segurado, porque o documento não está de acordo, o documento está errado, e aí acaba comprometendo todo o processo. Então, o perfil proficiográfico é um documento preenchido pela empresa com base no LTCAT, no laudo técnico de condições ambientais do trabalho. Ele veio para substituir, na verdade, os formulários anteriores, que eram o SB40, o DSS 8030, o DIRBEM, que naquela época, de 96 para cá, tinha que juntar o formulário mais o laudo. Isso. E a partir do perfil, o laudo, ele embasa o preenchimento do perfil, mas o laudo fica arquivado na empresa, e a empresa, então, fornece ao trabalhador esse formulário, que, por enquanto, ele é meio papel. Por enquanto, ele ainda é impresso. Mas o perfil, muito em breve, ele será em meio eletrônico. Assim dentro do e-social, né? Isso. Assim como o segurado busca o seu CNIS, que tem ali os dados, a empresa vai pegar as informações do laudo, vai preencher os campos ali. Era o e-social e agora eles tiraram o e-social, vão colocar outro sistema que substitua. Eles vão colocar ali os campos com base nas informações do laudo, e aí o trabalhador, quando quiser o impresso do PPP, é como se os campos se unissem
para imprimir para ele aquele documento que está na nuvem, que já está no sistema. E ali a empresa vai preencher conforme o GHE, que é o Grupo Homogêneo de Exposição. Por exemplo, se eu tenho uma empresa que tem 10 prensistas, todos os prensistas têm a mesma descrição da atividade, o mesmo agente nocivo, as mesmas informações técnicas. Quando eu tiver esse PPP desse prensista na mão e dizer assim, não, mas esse ambiente não é assim, não é assado, para eu retificar o PPP vai ser muito mais difícil. Porque quando eu tenho um PPP hoje em meio papel, o que você faz? Olha, segurado, vai lá na empresa, está errado esse dado aqui, preenche corretamente, a semana que vem ele está com o PPP de novo corrigido para você. Com o PPP em meio magnético, não basta ele corrigir, porque ao corrigir o de um, ele terá que retificar o de todos os outros 10 do grupo homogêneo de exposição, que tem exposição ao mesmo agente na mesma atividade. Então vai ficar muito complexo e, mais uma vez, quem vai precisar, de quem é que vai precisar, de quem que o segurado vai precisar para fazer essa retificação? Do advogado, porque ele vai ter que retificar, discutir. E o livro, né? Até ó, a Leila está dizendo que comprou o livro e ainda não chegou. Leila, paciência um pouco. O meu também ainda não chegou. O livro Dissecando PPP, e aí assim, justiça seja feita. O Luiz, lá, Luju, na hora que você compra, ele encaminha na hora. Isso eu já vi, porque inclusive ele me mandou foto. Né? E eu tenho outro também, né, Washington, que é esse aqui da editora... Da Juruá, que é uma aposentadoria especial. Né? Esse aqui é bem grossão também. Também traz bastante conteúdo. Com certeza. Agora, o que é que está acontecendo, gente? Por conta da pandemia, os Correios estão atrasando muito. Tem coisas que estão demorando aí, essas postagens normais, não SEDEX, que estão demorando. O Carlos Magno está perguntando sobre o sorteio. O sorteio, nós vamos ter sorteio duplo dessa vez. Nós vamos sortear o livro do Kisley, que é o Direito Previdenciário Simplificado, e vamos sortear o livro, um dos livros da professora Adriane Bramante, que é o Dissecando o PPP. Que legal. Né? Os dois vão ser 2 sorteios juntos. Assim que acabar a live, vai entrar o post específico explicando as regras, que são aquelas regras básicas. Segue a Adriane, segue o Washington, segue Kisley, marca a pessoa, aquela linha vai ter tudo explicadinho. Agora, Adriane, você falou um monte de detalhes, e eu vi o livro traz ponto a ponto, passo a passo isso, né? A pessoa pegando o livro, o que é que ela vai ter? Eu, de verdade, o Dissecando o PPP, ele foi literal. Eu realmente... Opa, travou um pouco. Relacionadas, trouxe todas as informações relacionadas ao perfil, cada campo. Quando a gente enxerga a permanência no PPP, quando a gente enxerga o critério de nocividade, os agentes físicos, os químicos, o que é critério, o que é qualitativo, o que é quantitativo, no campo intensidade, concentração, o que deve enxergar ali, a técnica utilizada, que hoje está pegando demais isso, o INSS está indeferindo todo quanto é processo por causa da técnica utilizada, o que eu tenho que enxergar lá, qual o caminho que eu vou tomar se o meu PPP não tem aquela informação, a questão dos EPIs, como que fica a questão dos equipamentos de proteção individual e o que os tribunais estão decidindo hoje sobre essa questão dos EPIs e a extemporaneidade, o responsável técnico, quando que precisa ter laudo, quando não precisa ter laudo, o cargo, a função, o carimbo com o CNPJ. Então, todas as informações campo a campo são trazidas nesse livro justamente para ajudar. Eu resolvi escrever o livro porque eu recebia muita pergunta de aluno, professora, o que eu vejo aqui, o que eu coloco aqui? E aí eu comecei a falar assim, gente, eu preciso lançar um livro para explicar para as pessoas como que tem. Claro que eu não sou a rainha da verdade, mas é aquilo que eu faço no meu escritório, que eu posso ajudar as pessoas a lerem o PPP, e assim, um estudo de tudo que acontece, da jurisprudência, do CRPS, porque a aposentadoria especial tem isso, né, Washington? A gente tem o que pensa o INSS, qual a interpretação da especial
pelo INSS, a interpretação da especial pelo CRPS, a interpretação da especial pelo Juizado Especial Federal e pelos tribunais superiores. Então, nós temos que analisar cada um desses caminhos até para saber qual é a estratégia melhor daquele processo. Eu sempre digo o seguinte, a missão da advocacia não é fazer um processo de forma mecânica. Eu não posso pegar o processo, ele acabou de ser indeferido, eu vou preparar a petição inicial e vou entrar com uma ação no juizado. Eu tenho que pensar o que estou discutindo nesse processo. Quais são as matérias e quais são os entendimentos sobre aquilo nos tribunais, no juizado, no CRPS. Será que o juizado, será que esse processo no juizado é o melhor caminho? Porque o que eu tenho visto na prática, e aí os alunos me mandam, eu recebo 50 direct todo dia. Professor, eu dei entrada no juizado, meu PPP estava assim, assim, assado, e ganhei na primeira instância, a turma recursal reformou. Aí meu PPP estava assim, aí o juizado reformou. O PPP está assim, e aí a decisão... E aí a gente... Mas por que isso? Muitas vezes porque não analisa estrategicamente o melhor caminho do processo. Porque o juizado tem alguns entendimentos, assim, não adianta você entrar no juizado com PPP ruim e falar assim, excelência, eu quero que seja feita uma perícia em loco, porque não houve fiscalização, é dever do INSS de fiscalizar. Esquece esse discurso. Você vai ter uma procedência com o seu processo, vai indeferir, vai julgar improcedente, você não vai reformar, não vai para a TNU, porque lá não discute prova, e você dançou com o processo. Mas por quê? Porque não é assim que faz. Tem que tentar sanear o processo antes de levar para o INSS. Olha, eu tenho um PPP ali que está extemporâneo. Vamos pedir para a empresa o carimbo? Vamos pedir para a empresa a declaração de extemporaneidade? Vamos pedir para a empresa corrigir a técnica utilizada? Então, eu vou tentar sanear o processo antes de levar ao INSS. E Com depois, certeza. tentar encontrar o melhor caminho, né? Eu quero mandar um grande abraço para o Leandro Pereira, lá, o presidente da Comissão de Seguridade do Paraná. Leandro, querido, Gente muito querida, ele está sempre aqui. Ele é um querido. Um amor de pessoa, está sempre aqui. Muito, muito e olha, querido. O Cássio, né? Aliás, a Cássia Salles vira. Cássia é uma gente, querida também. Tem Maravilhosa. tudo neste livro. É como ler e ouvir a Adriane falando com a gente. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu procuro trazer uma linguagem de, assim, como se eu estivesse falando mesmo, explicando em sala de aula, e a pessoa vai ler o livro como se eu estivesse falando realmente, sem uma linguagem rebuscada, com uma linguagem fácil, justamente para que possa atingir todo mundo aí, porque é a linguagem que a gente fala, né? Eu gosto dessa linguagem bem didática. Esse é um ponto muito importante, né, Adriane, que a gente sempre tem que ter claro, de deixar esses preciosismos, esses montes de termos, conservadorismo malucos, que e falar sem juridiquês. Agora, uns bate-prontos aqui bem rapidinhos de perguntas que chegaram aqui para a gente, né? Carol Barnabé, ela pergunta: empresa com LTCAT de ruído com técnica decibelímetro após 2003, o que fazer? Senta e chora. Carol, é assim, olha só. Assim, o Conselho de Recursos, no enunciado 13, ele fixou que a partir de janeiro de 2004, a técnica deve ser NHO NR15. Decibelímetro é o nome do aparelho, não é da técnica utilizada. Então, a empresa preencheu errada. O ideal seria colocar qual a metodologia que ela utilizou para fazer a medição de ruído. Embora ela tenha usado o decibelímetro, mas o que ela usou para medir o nível de ruído. Então, o ideal é pedir para a empresa, antes de você levar isso ao INSS, porque o INSS vai indeferir, pedir à empresa que ela retifique. Tá, professora, mas a empresa não vai retificar. Eu tenho um caso lá no escritório que a empresa não vai retificar. Então, assim, eu já sei que eu não posso ir com esse processo para o juizado e nem para o CRPS. Eu tenho que ir para o tribunal. Porque o tribunal tem decisão dizendo que esse excesso de formalismo, que o segurado não tem culpa se a empresa não colocou a técnica utilizada,
esse excesso, essa falta de razoabilidade da Previdência não pode jogar essa culpa para o segurado. Então, os TRFs têm entendido de uma forma mais flexível em relação a essa sistemática de exigência administrativa. Então, você teria que entrar com recurso para o Conselho para que o valor da causa ultrapassasse a alçada do GEF, para que você levasse o seu processo, leve o seu processo para o TRF. Boa. Deixa aí que nós vamos falar de conselho daqui a pouco. Vamos falar, eu quero falar dele. Mas aí tem mais umas perguntinhas aqui rapidinhas para a gente responder rapidinho. Antes de 28 de abril de 1995, necessita apresentar PPP para reconhecimento por categoria? Depende. No INSS, sim. O INSS exige... Não, mas volta essa taça chique. Volta essa taça chique aí, que está muito chique. O que é que tem aí dentro? Água! Água. Não, ainda é água. Na próxima live, aí é vinho. Boa! Olha só, antes de 95, a gente tem presunção de nocividade pelo enquadramento por categoria. Então, o INSS dispensa a apresentação do PPP se você provar que a empresa que o segurado trabalhou estiver legalmente extinta. Artigo 270, parágrafo 1º da IN 77. Agora, se a empresa existe, o INSS exige o PPP, ainda que seja por categoria. Mas aí esse PPP não precisa vir com preenchimento dos campos 16 e nem 18, que são relacionados aos responsáveis técnicos. Aí é o artigo 267 da IN 77. Agora, se você levar o seu processo ao CRPS, o CRPS tem o enunciado 14, que estabelece lá no item 2, se eu não me engano, porque tem o caput 1 e 2, o 2, dizendo que não precisa apresentar o PPP quando for enquadramento por categoria. E a jurisprudência também adota esse posicionamento de que, como eu tenho ali presunção de nocividade, presunção absoluta, tendo a carteira profissional descrevendo a atividade com a descrição do cargo, da função do segurado, e essa função está expressa no decreto, então não precisa de nenhum formulário. Boa. A doutora Fernanda Brito vira e diz assim: conversão do tempo especial em comum pós-reforma. Estou só registrando, você já falou lá no começo, né? Deixa registrado que a gente respondeu a pergunta dela. Mas só para esclarecer, Osta, peraí, a conversão é possível até 13 de novembro de 2019. E de lá para cá não pode mais converter. Não pode. Isso aí está claro na emenda constitucional. Inclusive no decreto da semana passada, o 10.410 de 2020, artigo 188p, parágrafo 5º. Tu já sabe de cor, menina, eu não sei ainda de cor. Ela já sabe até os artigos de cor. Né? Isso foram as aulas que tu ficaste gravando ontem até 6 horas da manhã. Né? Aí repetiu várias vezes. Tantas aulas. Né? A Fran Tessauro, ela vira e pergunta: são inúmeras listas de agentes químicos nocivos. Existe uma lista consolidada com os tempos de exposição? O tempo de exposição, não. A lista, na verdade, assim, os agentes químicos, o Brasil ainda está engatinhando, porque nós temos na NR15 pouco mais de 150 agentes químicos cadastrados, e o CAS, que é o órgão que cadastra, que registra cada agente químico, ele registra mais ou menos 4.000 agentes químicos aí por ano. Então, nós temos outros agentes químicos que estão cadastrados nas normas internacionais e o Brasil ainda não tem essa utilização. Mas nós temos os agentes químicos no anexo 11 da NR15, que falam dos critérios quantitativos, e o anexo 13 da NR15, que fala dos critérios dos agentes químicos qualitativos. E aí o tempo de exposição depende do critério do limite de tolerância quando eu tenho os agentes químicos quantitativos. Existe uma técnica de avaliação de nocividade que chama-se sinergismo. Quando, embora um agente esteja abaixo do limite de tolerância,
quando eu tenho, são chamados efeitos combinados. Eu tenho 2, 3 agentes químicos abaixo do limite de tolerância, mas quando eu analiso o tempo de exposição de cada um deles e o limite de tolerância, a concentração e o limite de tolerância, se essa conta for igual ou superior à unidade, haverá a nocividade. Isso está presente num livro de um engenheiro de segurança chamado Antônio Carlos Vendrame, que explica essa questão do agente químico, que para nós é muito técnico. Né? Eu aconselho pegar a FISPIC, a ficha de informação de segurança do produto químico, ajuda muito o advogado a entender aquele agente químico, que para nós realmente é um bicho de 7 cabeças. E a advogada Edna Farias vem aqui e pergunta para a gente. Agente cancerígeno que consta na LINAC, né, mas não tem o registro Chemical CAS. Pode ser usado para fins de aposentadoria especial? Pode, mas o INSS não aceita. O manual da aposentadoria especial, ele diz o seguinte, que para ele considerar o critério de agente cancerígeno, eu tenho que ter 3 informações conjuntas. O agente tem que constar no CAS, que é o Chemical Artistic Service, Abstract Service, é o Chemical Abstract Service. Então, eu tenho o CAS, tem que estar no Decreto 3.048, anexo 4, e tem que estar no anexo, tem que estar na LINAC. O manual da especial só vai considerar o cancerígeno quando estiver nesses 3 lugares. Se tiver, por exemplo, na LINAC, não tiver no decreto, não tiver cadastro no CAS, ele não é considerado especial por ser cancerígeno. Agora, se ele tiver em um e não tiver no outro, então, assim, para ser considerado cancerígeno, esse critério de carcinogenicidade, ele tem que estar nos nesses 3 lugares. No CAS, no decreto e na LINAC. Ótimo, ótimo. Olha, gente, essa live aqui, nós estamos oscilando aqui o tempo todo entre 200, 220, 190, 200, 220, 190, né? Sucesso absoluto. Estamos já nos encaminhando para a parte final e eu quero lembrar para vocês que toda quarta e toda quinta-feira, aqui às 18h55, tem um WB Convida, sempre um convidado super especial, como Adriano Bramante, que está aqui conosco hoje, para discutir o tema do direito previdenciário. E quero lembrar para vocês que vai ter sorteio de livros. Sim, sortear o livro da Adriane Bramante, Dissecando o PPP, e o livro do Kisley, que é o Direito Previdenciário Simplificado. E para quem quiser adquirir os últimos exemplares desta primeira edição, olha, edição histórica, hein? Primeira edição, quando tiver lá na 25ª, essa primeira, hein, para mostrar, vai ser ótimo. Uhum. Então, assim, quem quiser ver a primeira edição, entra lá na Lujur, né? Lujur.com.br, e você, na hora de comprar, bota o cupom WB Eu Sigo, e aí você tem 15%. Agora, Adriane, já numa última pergunta e se encaminhando, e assim, quem mandou pergunta para mim aqui, para a gente, que a gente não respondeu, é só mandar um direct para mim depois, e a gente vê com a Adriane, resolve e tenta estabelecer uma forma de responder isso tudo para vocês, né? Agora, antes de já ir para esse encaminhamento final, conselho de recursos. Você citou aí, conversando, citou uns 3, 4 enunciados no conselho. Temos o juizado especial, que a dilação probatória é altamente restritiva. Como é que você vê o conselho? Você sugere que vá para o conselho de recursos? Vamos conversar um pouco sobre isso. Eu já sei, pessoal, que ela é uma defensora, que nem eu, né, do Conselho de Recursos. Sim, e de se utilizar eu muito sou defensora cega do CRPS. Acho que a especial você sabe hoje... Que esse meu livro, né, que é o Conselho de Recursos,
conflitos previdenciários, medidas extrajudiciais e administrativas, é exatamente onde eu defendo, sob todas as formas, a utilização do Conselho de Recursos como a solução para os conflitos previdenciários. Eu acho. Com certeza. Aliás, eu tenho certeza, a gente, assim, os enunciados de 2019, do 11 ao 14, todos eles são regulamentando vários pontos da aposentadoria especial, inclusive o EPI, que tem muita discussão hoje no juizado. O STJ vai afetar como repetitivo o IRDR 15 daqui a questão de meses e vai parar todos os processos judiciais por causa do EPI. O Conselho de Recursos não tem esse problema. Então, não discute EPI. Eu sigo primeiro, eu vou primeiro para o CRPS, vou para o Conselho, porque o entendimento do Conselho tem sido mais flexível em relação à aposentadoria especial. E se não der certo, eu vou para a Justiça, e aí já para a Justiça Federal e não para o Juizado Especial Federal, porque o valor da causa já ultrapassou a alçada do JEF, e eu vou buscar apenas aquilo que for controverso. Porque os períodos que eu já reconheci na via administrativa recursal, eles são incontroversos. Então, eu vou brigar na justiça. Então, além de eu ganhar no CRPS, eu ainda tenho o plano B, um pano na manga, para entrar com o processo na justiça, se for o caso, se for necessário. Mas a gente tem tido muito resultado favorável no CRPS, e esse tem sido, na minha opinião, o melhor caminho nesse momento. Evitar a judicialização e ir para o Conselho de Recursos. O problema do Conselho de Recursos, mas eu tenho certeza que isso será resolvido em breve, é o gargalo da Previdência, o gargalo do CRPS é a Previdência, que demora para mandar, que demora para cumprir diligência, que demora para implantar benefício, e às vezes eu tenho que entrar com mandado de segurança para que o processo ande. Eu tenho um processo, Ashton, que tenho 3 mandados de segurança. Um para mandar para a junta, um para julgar, outro para implantar. Então, às vezes, a gente precisa do MS para empurrar, mas dá o empurrãozinho, o CRPS julga, e aí a gente tem o PAB, pagos atrasados rapidinho, não tem precatório, e eu acho bem interessante esse caminho do CRPS. Vou até aproveitar, já que você falou do CRPS, mandar um grande abraço aqui para Carolina Buquerque, que é nossa parceira de vários projetos juntos, que é conselheira toda a turminha lá do CRPS, está aqui nos assistindo, né? João Gabriel, um abraço também aí, e o Gabriel também, todos os conselheiros do CRPS, e a Bruna Ortiz, que também está aqui conosco. Agora, nesse aspecto, eu quero aproveitar e dar algumas informações, até de vários eventos que eu tenho feito junto com o Marcelo Gosto, né, que é o presidente do CRPS, e algumas coisas que vão atacar exatamente esse ponto. O primeiro foi a criação do chamado gabinete de crise, que é o quê? A partir de agora, as diligências não serão mais feitas pelo INSS. A instrução do processo também não será mais feita pelo INSS. Tudo vai ser feito pelo próprio CRPS. E se montou um gabinete com conselheiros que vão se chamar no futuro de conselheiros diligenciadores, mas que hoje estão nesse grupo, nesse gabinete de crise, e estão analisando os processos. E um outro detalhe, só para... Hoje eu estava conversando com o Marcelo, com o Washington, e ele disse, olha, Washington, só no gabinete de crise, na primeira semana, foram 2.000 processos Olha, que legal. feitos, né? Ainda começando. E o detalhe, daquele pessoal que está sendo chamado dos aposentados do INSS, 435 vão para o CRPS para fazer somente isso. Então, vamos ter o nosso Tribunal Administrativo Previdenciário, e eu quero aqui... TAP, né?
parabenizar o trabalho que o Bócio O está fazendo, Marcelo o Marcelo Borges, Bócio está fazendo maravilhoso, à sim. frente, né? Fernando Maciel, que está junto com ele como vice-presidente também, e a todos os conselheiros que têm feito esse trabalho muito bacana. E eu fico muito feliz, eu fiz a pergunta de propósito, porque eu sei que você é uma defensora da utilização da via Sou. administrativa, que é realmente assim, é um grande ponto para a gente utilizar. Na pior das hipóteses, te ajuda a instruir o processo para tu ir para o judiciário. Claro, lógico, sem dúvida. É um caminho, e assim, a gente pode juntar documento em qualquer momento do processo para você precisa do documento, teve alguma decisão, é possível juntar, vale tudo, vale super a pena fazer Com essa certeza. possibilidade. Porque se você vai para a justiça, você não pode juntar documento em qualquer momento do processo. Existe todo um critério rígido, né, de instrução probatória no Código de Processo Civil. E no Conselho de Recursos a gente não tem essa rigidez. Adriane, tem um monte de pergunta, mas assim, tem uma que se eu não fizer, né? Mas assim, a resposta tem que ser bem curtinha, Tá porque eu bom, quero te dar um tempo para depois você fazer tá, suas considerações finais e a gente encerrar. tá Que bom. é, diz um grande amigo seu, que é o Maurício Ocado, né? Sim, O sim, Maurício, Maurício. aí ele vira e diz, olha, em processo administrativo, a perícia do INSS, analisando o PPP, relata que o NEM não está de acordo com as normas adotadas para reconhecimento da atividade especial. O INSS é obrigado a abrir exigência ou pesquisa externa para arrumar o PPP? Na verdade, esse NEM é surreal. O INSS agora, essa é a nova onda do INSS. O NEM. Então, eu nem acredito que isso está acontecendo. A onda Nem acredito, ótimo. eu nem acredito. A NHO, a questão da técnica utilizada, está passando, a onda está indo embora e está vindo a onda do NEM. O INSS indeferindo tudo. Como é uma exigência, na verdade, assim, a perícia entende que se não tem a informação ali, não foi utilizado nem, ela vai indeferir. Poderia ter feito exigência para que a empresa esclarecesse, porque o fato de não constar não significa que não tenha utilizado o cálculo do NEM. Mas o problema nem é esse. Tem que entrar com recurso, porque se a empresa utilizou a metodologia da NHO, e o NEM faz parte da metodologia da NHO, logo se presume que usou o NEM. Porque o NEM é um cálculo que você utiliza para fazer o ajuste de tempo da jornada. Se o segurado trabalhou 7 horas e 40 minutos, o INSS quer saber se essas 7 horas e 40 minutos foram ajustadas para o cálculo de 8 horas, que é o cálculo do NEM, que fala em 480 minutos. Então, isso é extremamente técnico e já tem decisão judicial do TRF da 4ª Região dizendo que é absurdo o INSS agora. A empresa acabou de te fornecer uma declaração sobre a NHO, agora ela tem que fornecer uma declaração com a NHO e falando do NEM. Então, assim, o INSS está extrapolando a razoabilidade e deixando a gente muito nervoso em relação a esse... Mas assim, então, Maurício, eu entraria com recurso para o CRPS e não discutiria essa questão de ter que abrir exigência, porque senão vai ter que voltar em diligência. Nem faça isso. Entra com recurso para o CRPS vai usar o enunciado 14, que estabelece ali qual é a metodologia, ponto final. Pronto, ótimo. Olha para isso, bem rápido. Eu acho que nós vamos ter que fazer a parte 1, a parte 2, a parte 3, a parte 4, a parte 455 né, dessa nossa live. Mas, Adriane, estamos já nos encaminhando para o final, né? Poxa, tem várias perguntas aqui e, pessoal, manda por direct para mim. E aqui em cima, olha, aqui em cima tem duas carinhas, no canto esquerdo superior. Tem duas carinhas. Quem me segue e ainda, por algum motivo, não segue a professora Adriane, o que é que você vai fazer? Você clica na carinha da Adriane, pula lá, dá um seguir, você nem chega a sair da live. Você vai lá, segue e volta para cá. Você nem sai, não perde nada.
Quem segue a professora Adriane e não me segue ainda, é só clicar na minha carinha aqui e começar a seguir. Isso é importante para a gente estar ampliando essas redes e trabalhando mais com vocês. Adriane, tuas considerações finais, já nesse tempinho aí, coisinha de 2 minutinhos, 1 minutinho. Bom, eu quero então agradecer. Cronômetro. Bem isso. Bom, eu quero agradecer, Washington, pelo convite. Muito obrigada pela oportunidade. Agradeço a todos aí que mandaram seus likezinhos. Adoro os coraçõezinhos, gente. Obrigada. Recebam aí o meu coração. Fotinha. Pronto. Ela sempre pede. Olha, isso. Manda fotinho da gente fazendo o coraçãozinho. Muito obrigada pela oportunidade. A dica que eu deixo para vocês aqui hoje é que não abandonem o segurado. Ele precisa dessa advocacia combativa, precisa dessa advocacia estudiosa, que não vai desistir dele, que não vai desistir do direito previdenciário. Não pensem que o direito previdenciário acabou, muito pelo contrário, nós temos muita coisa para fazer e a gente precisa de toda a sociedade, os cidadãos precisam de todos nós. Então, estudem muito, continuem se cuidando, fiquem todos com Deus, fiquem todos aí com muita saúde. E se Deus quiser e Ele há de querer, a gente vai conseguir se abraçar pessoalmente e não há uma próxima oportunidade. Quem sabe um dia, e bem próximo, né? Bem próximo, Obrigada a todos. Ótimo. Eu vou completar essa dica dela com uma dica imperdível. Corre para comprar o Dissecando o PPP. Tá acabando. Tá acabando. Coloca lá o cupom. Luiz, coloca o endereço aí, que eu vou até fixar. Bota o cupom WB Eu Sigo, né? E você vai ter 15% de desconto. Adriane, muito obrigado por estar aqui. Obrigada a todos. É sempre uma alegria. Você fala super simples, super fácil. É o jeito que eu gosto de realmente conversar com vocês. E a todos vocês que estiveram aqui conosco, um grande beijo, né? Muito obrigado por estar aqui. Não esqueçam, toda quarta e toda quinta, às 18h55, nós sempre temos um convidado especial aqui no WB Convida. E assim, quando a gente acabar essa live, que vai ficar salva aqui no IGTV, para você ver quantas vezes quiser, encaminhar para outras pessoas, encaminha pelo WhatsApp, encaminha por direct para todas as pessoas, ela vai ficar aqui, tá? Então, assim que acabar, ela vai estar disponível e vai sair também as instruções para o sorteio. Nós vamos sortear 2 livros. O livro da professora Adriane, Dissecando o PPP, da editora Lujur, e vamos também o Direito Previdenciário Simplificado. Gente, muito obrigado. Adriane, muito obrigado mais uma vez. Cadê a sua fotinha? Você gosta? Sempre. Ela sempre gosta. Obrigada, pessoal. Obrigada a todos. Bom final de semana. Amanhã é sexta-feira. Uhul! Com certeza. Tchau.